Eu diria que Jonas foi um composto de vários aspectos de ser humano. Ele, em determinados momentos, foi aquele profeta desobediente, submisso, questionador, mas em outros momentos ele foi um homem de fé e muito corajoso. Quando ele disse para os marinheiros, ele confessou os seus pecados para os marinheiros, ele foi um homem de fé e corajoso. Também de muita fé, quando ele orou no mais profundo abismo. Ele disse: eu orei do profundo abismo e Deus ouviu a minha oração. Deus me respondeu. Ele foi aquele camarada, eu diria que de uma certa consciência ecológica, quando ele teve aquela preocupação com aquela árvore, entendeu? Com aquela árvore. Nacionalista também, ele foi um tanto que nacionalista, né? Ele demonstrou um certo sentimento de nacionalismo quando ele disse: eu sou hebreu, né? E em seguida ele falou: sirvo o Deus dos céus. Mas, queridos, eu diria que Jonas, ele foi um tanto que ortodoxo. O texto mostra isso, ele foi um tanto que ortodoxo. E não foi nada que... Porque a ortodoxia é o apego à doutrina, à religião. Mas ele não foi ortopático. Ou seja, ele não demonstrou nenhum sentimento de solidariedade, de empatia, de amor pelo povo que estava prestes a perecer. Né? Aí eu digo que ele foi um composto de vários aspectos de ser humano. Agora veja aqui o que diz o livro de Jonas, né? Jonas é Ionar em hebraico, né? Quer dizer pombo, aquele que leva a mensagem. Nínive significa em hebraico também bela, foi uma mais bela cidade lá da Mesopotâmia. Diz aqui, ó, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia chegou até a minha presença. Eu diria que o observador, ele pode inferir aqui deste texto algumas informações que estão implícitas. Primeira informação é que Jonas ele precisava se levantar. Porque diz aqui, levanta-te, então ele estava prostrado. Então, para levantar, tem que estar prostrado, isso é óbvio. É isso, isso é óbvio, né? A gente não pode discordar do óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Levantar aqui não no sentido literal, mas no sentido de encorajamento, no sentido de motivação, de estímulo e de fé. É isso, levanta-te. E a outra informação aqui que está implícita é que Deus julgou a cidade de Nínive pelo seu pecado, pela sua malícia, julgou, condenou a cidade, lavrou a sua sentença condenatória, mas antes de executar a sentença, ele designou Jonas a ir à cidade de Nínive levar a mensagem de juízo para que o povo arrependesse e Deus a retirasse o juízo. Mas Jonas foi um tanto que submisso, né? Foi sim. Ele foi tomado por um sentimento de medo. Alguém diz aqui que Jonas foi aquele cara extremamente covarde. Eu não diria extremamente covarde, não. Eu diria que para a gente compreender melhor essa atitude de Jonas, a gente precisa se reportar ao contexto aqui sociocultural, político e religioso da cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito bela, ficava lá às margens do rio Tigre, uma cidade que tinha uma localização geográfica muito boa, uma cidade que atraía turistas, porém era uma cidade dominada pelo paganismo, pelo misticismo e pela idolatria. Os ninivitas adoravam uma divindade chamada Estar, que era a deusa da fertilidade. E havia um centro lá, um grande e suntuoso templo construído no centro de Nínive em homenagem à deusa Estar. E outro agravante aí dessa história é que Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria foi a mais
poderosa, a mais expressiva civilização da antiga Mesopotâmia. Os assírios se destacavam pela sua crueldade e truculência. Os soldados assírios, quando eles matavam os adversários, eles mutilavam os corpos. Veja quanta crueldade, né? Eu diria que quanto sadismo. Quando os assírios capturavam os seus adversários vivos, eles se empalavam os adversários. Quando não era um empalamento, era um esfolamento. 2 métodos de torturas que foram criados pelos assírios: o empalamento e o esfolamento. E um dos imperadores da Síria, chamado Senaqueribe, ele considerava crime hediondo ferir uma estátua, porque em pontos estratégicos da cidade de Nínive tinha estátuas dos deuses assírios. E os deuses assírios eram Nisroque e Adrameleque. Eram os 2 principais, Nisroque e Adrameleque. E qualquer que derrubasse uma estátua seria considerado um criminoso. E esse crime aí é o crime de teocídio. Teocídio. Teo quer dizer Deus, em grego, né? Sídio quer dizer crime. Então, matar um Deus. A punição para esse tipo de crime era a morte. Um teocídio era mais grave do que um genocídio. Era mais grave do que um etnocídio. Você entendeu agora a razão pela qual Jonas foi tomado por um sentimento de medo? Entendeu? O medo que Jonas sentiu não foi um medo patológico, foi um medo normal, um medo natural. Serve como advertência. Entendeu? Serve como advertência. Aí ele desviou o seu caminho. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Agora eu pergunto, no lugar de Jonas, você também seria dominado por um sentimento de medo ou você ia direto para Nínive? Porque a mensagem seria uma mensagem de juízo. Porque o profeta, ele nem sempre leva uma mensagem aprazível. Às vezes a mensagem é de juízo, é de condenação. Mas a cidade de Nínive, ela se converteu, ela arrependeu das suas práticas pecaminosas. E houve ali um grande avivamento, até os animais participaram do avivamento. Então houve ali uma grande bênção. Mas a cidade de Nínive reincidiu nas mesmas práticas pecaminosas. Deixou de ser primária e passou a ser uma cidade reincidente. Os ninivitas voltaram às mesmas práticas. O profeta Naum, grande parte da sua mensagem é voltada para a destruição da cidade de Nínive. Ele diz aqui: ai da cidade sanguinária e cruel, a sua devastação já está decretada. Essa expressão ai é uma expressão designativa de dor. Significa que a destruição de Nínive era iminente. Diz, ai daquela cidade, a sua destruição é inevitável. Inevitável. Mas, queridos, em 612 a.C., 612 a.C., um general caldeu chamado Nabuzaradã. Esse Nabuzaradã, ele é pai, aliás, ele não é pai não, ele é da mesma linhagem de Nabopolassar. Já Nabopolassar foi pai de Nabucodonosor. Esse Nabopolassar foi pai de Nabucodonosor, que foi um dos imperadores babilônicos. E Nabuzaradã, que é da linhagem de Nabopolassar, ele lidera as forças aliadas, né? Forças dos medos e dos babilônios. E essas forças invadem a cidade de Nínive, mais ou menos em 612 a.C., e devasta aquela cidade, saqueia aquela cidade. Entendeu? Os ninivitas caem pela intervenção de Deus. Entendeu? Porque aí foi intervenção de Deus, porque o profeta Naum já havia profetizado a destruição da cidade de Nínive. Então, o que é que nós inferimos disso aqui? É que no ápice da arrogância humana, no apogeu da presunção humana, Deus intervém, bota o homem no seu lugar
e mostra que só Ele é todo poderoso, que a glória pertence a Ele e a glória dele é indivisível. Mas então no ápice do esplendor da cidade de Nínive, no ápice da glória da cidade de Nínive, Deus intervém. Aí diz o profeta Jeremias, se alguém quiser se gloriar, gloria-se no Senhor. Gloria-se no Senhor. Aí gloria o sábio no Senhor, gloria o rico no Senhor. Entendeu? Gloria o forte no Senhor. Então o homem não deve gloriar em si mesmo. Que a glória, a honra e o poder, o louvor, a adoração pertence a Deus. Então a cidade de Nínive caiu em 612 a.C., aquela cidade bela, inexpugnável, poderosa, caiu pela intervenção de Deus. Que Deus, assim, em sua graça, nos abençoe.